Seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência e Fé. Eu sou o Gustavo Assi e essa é a roda de conversas da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. No programa de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: fomos criados para fazer ciência? É uma conversa sobre vocação para a carreira científica no contexto do mandato cultural. E para conversar conosco, duas pessoas de temas bem diferentes. Nossa primeira convidada é a Cibele de Souza, que possui graduação em odontologia pela PUC de MG, aqui de Minas Gerais, especialista em epidemiologia nos serviços de saúde e mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Odontologia da UFMG. Atualmente, ela trabalha mais como epidemiologista do que como dentista, não é, Cibele? Aqui na Prefeitura Municipal de Contagem e é membro do corpo diretivo da Médicos de Cristo, né? Onde ela atua no Conselho Diretor. Rita Cibele de Souza, portanto vamos chamar de Cibele. Seja bem-vinda, obrigado pela tua presença. Obrigada também, Guto. E conosco também o Frederico Soares, ou o famoso Fred. Fred, seja bem-vindo. Fred é formado em Teologia pela Faculdade de Teologia de BH, que é a Isabella Hendricks, graduado e mestre em Filosofia e é um doutorando em Filosofia pela UFMG. Fred é pastor e tem boa experiência pastoreando em projetos sociais e cuidando de pessoas marginalizadas e grupos marginalizados da sociedade. Fred, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Meus queridos, a conversa hoje é sobre vocação. Vocação para uma carreira profissional na área científica. Eu vou começar fazendo uma leitura de uma citação que o nosso colega Marcelo Cabral relembrou para a gente nessas semanas que passaram. É uma citação do Tom McLeish. Ele diz assim: o desejo de compreender, de penetrar para além das superfícies do mundo em pensamento, de reconstruir as obras do universo em nossas mentes, é uma atividade cultural tão antiga quanto qualquer outra. Ademais, é um empreendimento humano que é profundamente e continuamente enraizado na tradição teológica. A conclusão é ainda mais surpreendente para boa parte do mundo contemporâneo ocidental. Longe de ser intrinsecamente contraditório ou ameaçador a uma cosmovisão religiosa em geral, ou ao cristianismo em particular, a ciência acaba por ser uma atividade profundamente teológica. Quando fazemos ciências, participamos na obra relacional curadora do Criador. Eu acho essa citação muito interessante do jeito como ela termina. Nós participamos da obra relacional do Criador, como se o mundo fosse uma obra criadora, uma obra de arte, uma exposição criadora, onde Deus, o grande curador que fez tudo isso, nos colocou aqui para participar com Ele, de forma bem relacional, desse mundo criado. Em curtas palavras, isso é o que a gente chama de mandato cultural na Bíblia. E nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas antes eu queria definir com vocês alguns termos bem específicos. Cibele, vamos começar contigo? Falando sobre vocação. Eu acho que é fácil a gente identificar carreiras profissionais onde as pessoas têm mais vocação ou identificam uma vocação mais facilmente do que em outras. Tem gente que vai falar assim: eu tenho vocação para ser dentista, para ser pastor. Isso é fácil para ser professor. Agora tem outras carreiras profissionais que nem sempre, ou não tão facilmente, a vocação é identificada. Talvez seja difícil alguém identificar que eu tenho vocação para ser um contador, para ser um administrador de empresas ou um agricultor. Cibele, você acha que tem algumas carreiras, então, onde é mais fácil a gente identificar a vocação e outras não? Por quê? Sim, eu acho que tem. Algumas carreiras você identifica mais com uma habilidade ou um desejo que você tem. E eu acho que são fatores mais culturais mesmo, que a gente não percebe que as carreiras são vocações como um todo. Talvez esteja mais relacionado com a forma que a gente identifica uma aplicabilidade da carreira na sociedade, na cultura. Sim. Carreiras mais aplicáveis são mais fáceis de identificar a vocação. Sim. Portanto, isso. Talvez uma carreira científica de hard sciences, física, química, biologia, seja mais difícil porque a gente talvez não veja uma utilidade imediata. Seria alguma coisa assim? Sim.
Eu acredito que sim. O Fred, trazendo agora um pouco para a perspectiva cristã. Para o cristão, vocação, além de vocação profissional, tem um outro sentido, muito mais profundo do que simplesmente habilidades para uma dada profissão. Como é que você entende vocação quando a gente traz a cosmovisão cristã para a jogada? Então, eu penso que, fazendo uma análise bem en passant, a vocação está muito atrelada à noção de sentido da vida que um cristão busca a partir da cruz de Cristo. É óbvio que você tem habilidades, é óbvio que você tem especificidades e gostos que você vai desenvolvendo e aprendendo ao longo da sua vida, mas um cristão especificamente, a partir do momento que o coração dele foi assaltado pela graça de Cristo, ele ressignifica a sua existência, os seus afazeres, tendo como propósito esse sentido final da cruz. Então eu compreendo que a vocação, olhando ela agora de uma forma mais ampla, olhando ela agora a partir da visão do reino, ela tem a ver com o próprio papel, com o próprio querer que o Cristo tem para um determinado indivíduo. E aí ele cumpre esse papel na sua área específica, né? E eu vejo que isso é algo muito que a Reforma Protestante trouxe, ou recuperou, resgatou, né, vamos dizer dessa forma, da tradição cristã. Né? Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma especificidade, mas cada um é chamado por Deus a cumprir uma vocação, né? A cumprir um propósito. Interessante, você usou termos bem interessantes. Para o cristão, vocação está claramente identificada com chamado. Sim. Se tem chamado, alguém chama. Exatamente. E o cristão faz a ponte de imediato porque tem um Senhor que o chama. Exatamente. Certo? Se chama para alguma coisa. É isso? Então, vocação no sentido cristão tem que ter utilidade, uma aplicação. Exatamente. É isso? Exatamente. Se me permite, eu me lembro aqui do N.T. Wright, numa das grandes obras dele, ele coloca exatamente isso, que o cristão é chamado por Deus e enviado por Deus no mundo para exercer a sua vocação, para exercer, né, aquilo que Deus o leva a exercer, o chama a exercer. Então, há uma finalidade aí, né, aquilo que, uma linguagem mais específica da teologia e da filosofia, nós chamamos de uma teleologia. Há um propósito aí. Legal. E é interessante também, Guto, quando nós pensamos que a profissão da gente como um chamado, porque muitas vezes, quando a gente está na igreja, a gente percebe um chamado como uma missão, como pastorear, evangelizar. Mas quando a gente entende a profissão como chamado, isso fica mais leve para a gente, né? Entender isso e a gente entender que a gente tem que estar sendo cristão em todos os locais que a gente está, seja local de trabalho, escola, no nosso dia a dia mesmo. Traz satisfação e uma satisfação que não é idólatra. Exatamente. É isso? A gente não busca a satisfação como um ídolo, por satisfação. Isso mesmo. Exatamente. Legal. Cibele, é interessante, você trabalha com os médicos de Cristo. Sim. E se você me permite, eu diria que há muitos médicos vocacionados para a carreira profissional da medicina e dentre eles há um outro chamado, uma vocação mais específica, para trabalhar como médicos de Cristo. Fala um pouquinho dessa experiência, do que faz e como você entende se isso é um chamado específico numa carreira de saúde. Sim, é um chamado bem específico, né? Os médicos de Cristo trabalham muito com pessoas que são mais vulneráveis, né? Socialmente, e realmente isso é um chamado bem específico. Nem todos os médicos cristãos eles se envolvem com trabalhos sociais, né? E Fred, você lá como pastor, de novo, pastores há muitos, mas você sentiu um chamado para trabalhar com grupos marginalizados na sociedade, né? Você acha que isso também pode ser um chamado dentro de um chamado? Claro, eu acho que sim, né? Como você bem colocou, existem vários pastores, como vão existir vários engenheiros. Mas vão existir engenheiros para docência e pastores que têm uma vocação específica em alguma área que Deus o levantou para isso. No meu caso, a minha experiência foi trabalhando muito com pessoas marginalizadas, pessoas que não se enquadravam dentro de uma cultura dominante, pessoas que estavam à margem da sociedade, enfim. Eu acho que
Deus levanta algumas pessoas para trabalhar especificamente com alguns grupos, com alguns temas, enfim. Né? E eu acho também que Deus levanta todo mundo, de uma forma geral, para servir em alguma coisa no reino. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto agora. Vamos pensar um pouco no indivíduo, na pessoa. Tá? Ou seja, se nós identificamos vocação para exercer atividades profissionais diversas, porque nós identificamos habilidades, identificamos utilidade e uma satisfação, né, que vem desse exercício. Sibeli, você acha que a carreira científica ou uma carreira profissional numa área científica, hard sciences, lá, o físico, o biólogo, o astrônomo, o cosmólogo, pode ser entendido como uma vocação? Existe vocação para a carreira científica, assim como existiria em outras profissões mais aplicadas? Existe, sim. Existe, tem gente que é capacitado e chamado para ser cientista. Sim. Eu, por exemplo, tenho a experiência do meu filho, que desde quando ele estava no ensino médio, ele se colocou como querendo ser um pesquisador. E eu fiquei muito feliz com isso. Acho que é uma área muito gratificante. Porque, por exemplo, se uma filha pergunta assim para a mãe, diz para ela, mãe, decidi, quero ser bióloga. Ou fala, mãe, quero ser física. Qual que é a reação comum da nossa sociedade? Talvez não tenha sido a sua, mas qual é a reação mais comum da nossa sociedade hoje? Você acha que é uma reação de, legal, identifica uma vocação em você, filha, vai fundo? Ou, filha, tem certeza? Você não quer uma profissão... Você não tem vocação para outra coisa, não? Acontece alguma coisa assim? Acontece, né? Acho que muitas pessoas se preocupam muito com a questão de valorização profissional, né? De ser uma profissão mais rentável ou não. Isso é comum, né, na nossa sociedade. É uma preocupação genuína dos pais. Sim, também. Sim. Tá. Fred, o que você acha? Então, precisa trabalhar nessa área ou já está resolvido? Não está resolvido. Né? Eu acho que, pegando a cultura do nosso país de uma forma geral, quando um filho, e eu tenho experiência que eu preparo jovens para o Enem, né, e essa questão de carreira, de vocação, ela sempre vem à tona. Então, assim, geralmente quando um filho vira para um pai ou para uma mãe e fala, olha, eu vou fazer física, vou fazer matemática, vou fazer qualquer outra ciência que fuja daquelas que são as mais rentáveis na nossa cultura, geralmente, não sempre, os pais assustam, né? Vou fazer filosofia, que já é uma outra coisa. Você viu que eu não citei filósofo nos exemplos. Né? O pai fala, vai fazer o quê? Né? Então, assim, de fato, isso tem a ver com o contexto cultural do nosso país, que são áreas do saber que não são valorizadas. E se não é valorizado, aquele menino ele fica desmotivado. Nós não temos uma cultura pedagógica no nosso país que valorize a carreira científica, de fato, das hard sciences ou de outras ciências, né? Umas mais, outras menos. Então, esse problema, ele vai refletir dentro dos jovens da igreja e dentro das famílias da igreja também. Tem uma preocupação genuína dos pais, né? Peraí, que meu filho vai estudar, eu tive um investimento aí com ele aí, pus em escola particular, para depois ele virar e para mim falar que vai querer fazer química e depois ele faz mestrado e doutorado e não tem onde trabalhar. Então, de fato, pode ter mesmo uma preocupação genuína, mas também tem uma certa falta de conhecimento, falta de investimento na carreira científica e um preconceito também que nós podemos ver, né, mais ou menos. No meu caso, assim, na área de saúde, a gente percebe isso muito também. Né? Nas faculdades de medicina, odontologia, as pessoas querem formar, trabalhar na área, especializar, porque o especialista tem um retorno financeiro melhor. E muitas vezes, quando a pessoa define saúde pública, por exemplo, ela tem mesmo esse conflito, né? Porque ela vai estar dentro da saúde numa área que é, de uma certa forma, menos valorizada. Tem um aspecto cultural muito forte e num país onde talvez essa área científica esteja ainda com muito espaço para desenvolvimento, para a gente ser brando nas palavras, né? A gente ainda tem muito que aprender, né, enquanto carreira científica, sustentando pessoas e sendo uma carreira digna de trabalhar profissionalmente, não é? Isso. Deixa eu
pensar uma coisa aqui. Se a gente entender que ciência é um empreendimento humano, de forma mais geral, fazer ciência é um empreendimento humano para descobrir como é que o mundo funciona. Investigar o mundo natural, descobrir como ele funciona e transformá-lo para um bem comum. Aí eu já estou misturando ciência com tecnologia, trazendo para a nossa praia. É isso. Mas, portanto, envolver-se nesse empreendimento humano de entender o cosmos, ou o mundo criado, vocês acham que, para um cristão, mexer com ciência é uma carreira profissional lícita, santa, válida, genuína, sincera? Ele pode se envolver com ciência? Fred, o que você acha? Eu acho que sim, eu acho que ele deve se envolver com ciência. Mas isso não é pecado, não? De maneira nenhuma. Não. Se a gente pega a questão do mandato cultural, a gente tem um mandato social, espiritual e o mandato cultural, nós vemos que faz parte de ser humano, de ser um ser criado à imagem e semelhança de Deus, uma das características disso é o ser humano investigar o próprio mundo criado por Deus. Fred, desculpa te cortar. Um parênteses. Explica pra gente, aula de teologia básica, em 30 segundos, o que é mandato cultural? Então, de uma forma bem resumida, o mandato cultural tem a ver com a capacitação que Deus dá para o ser humano, né, de desenvolver sua vida, de cultivar e de observar o cosmos, de dar sequência, entre outras coisas, na sua existência, né, por meio da família, por meio de investigação da própria realidade, entre outras coisas, do relacionamento com o ser humano, enfim. Né? Então, o mandato cultural seria essa capacitação que o próprio Deus dá para o ser humano. É uma ordenança, é uma ordem. É uma pra ordem. Cultivar o cosmos. De cultivar o cosmos. E ciência está dentro disso? Claro, né? Para os gregos, né, nós poderíamos ver, por exemplo, só saindo um pouquinho, que a ciência estaria numa investigação, a própria filosofia começa assim, numa própria investigação do universo. Os cristãos vão compreender isso, que eles são capacitados por Deus para ler a realidade, ler o universo e glorificar a Deus através dessa leitura que eles irão fazer no universo, nas diversas áreas científicas. Uma das coisas que nós estudamos e vemos que marca a antropologia do ser humano, seja num viés teológico, num viés filosófico, é que o ser humano é um ser marcado de linguagem. E a linguagem, ela nos dá essa capacidade, que eu estou utilizando um filósofo cristão francês, Paul Ricoeur, nos dá essa capacidade de interpretar a realidade. Então nós somos seres que estamos em todo momento, seja interpretando o cosmos, interpretando a nossa existência, interpretando a nossa relação com o outro, interpretando a revelação de Deus para a nossa vida e para o mundo criado também. Faz parte do nosso papel de sermos intérpretes dessa realidade. Legal. E nesse empreendimento tem satisfação, né? Porque tem o homem gozo, foi feito para isso, né? Exatamente. Eu vejo, né, que nesse empreendimento, então, há uma alegria, há uma satisfação, há uma beleza aí. Né? O ser humano é dotado dessa capacidade, ou quando ele desenvolve essa capacidade, ele desfruta isso de uma forma bastante positiva, porque ele acha que, ele compreende que quando ele faz ciência, que quando ele faz as coisas em conformidade com a orientação de Deus, vamos dizer dessa forma, com o propósito de Deus, ele acha o sentido para a sua existência. Né? Então tem beleza aí, tem gozo aí. Né? E essa ordem é dada ao homem antes do pecado, né? Isso que é interessante, né? O ser humano, ele é capacitado por Deus a investigar o Éden, vamos dizer dessa forma, a ler aquela realidade antes da queda. A queda, ela deteriora, ela corrompe um pouco esse mandato cultural. Mas não elimina. E a redenção de Jesus Cristo, ela ressignifica esse mandato cultural que Deus estabeleceu no ser humano, que Deus chamou o ser humano. Foram mais do que 30 segundos, mas foi um bom parênteses. Mas vamos voltar aqui. Sibeli, dada essa definição boa de mandato cultural, esse contexto todo que o Fred nos trouxe, você acha então que fazer ciência, ou entrar numa carreira científica, é uma vocação genuína, santa, para o cristão? E está bem justificado pelo mandato cultural? Ele deve fazer ciência por causa disso? Sim, deve sim. É bem justificado, né? Puxando para a área de saúde, né? A gente tem a questão
de novas tecnologias, né? Trazer benefícios para a sociedade, através de medicamentos, de exames, vacinas, né? O cristão também está fazendo com que essas tecnologias sejam acessíveis para a maioria da população. Muitas vezes a gente tem pessoas que, por questões sociais, não têm acesso a serviços de saúde ou a componentes de saúde. Então, o cristão também tentando trazer justiça social. Não tem, então, como se engajar com a transformação do cosmos ou com a cultura sem trazer na bagagem os nossos pressupostos de fé, a nossa visão cristã de ver o mundo, os nossos valores e julgamentos morais, Sim. éticos. Sim. Né? Isso não tem como, então... É diferente a forma como um cristão faz ciência ou desenvolve tecnologia daquela feita por um não cristão sem esses pressupostos. Vocês concordam com isso? Sim. Eu acho que sim. É claro que cada ser humano, seja ele cristão ou não, ele tem um pressuposto, ele tem uma visão de mundo. Uhum. O cristão também tem a sua, e é legítimo ele ter a sua, né? Como outras pessoas terão, né? E vão fazer o seu trabalho a partir da sua visão de mundo. Uhum. Então, para um cristão, não tem como ele separar, né? O evangelho que o alcançou da sua atuação na realidade. Teria uma esquizofrenia aí, né? Então, há uma integralidade do ser. O evangelho, ele traz essa perspectiva. Então, um cientista cristão, ele deve refletir, sim, né, a sua visão de mundo, os seus valores, aquilo que ele acredita. E isso, no meu ponto de vista, não prejudica em hipótese nenhuma a ciência, a pesquisa em si. Isso. Né? Eu acho que nós precisamos ser honestos de falar, né, que todo mundo tem pressuposto. E que todo mundo é influenciado por algo e parte de algo para chegar num determinado ponto. Né? E o cristão também ele tem isso. E isso é algo positivo, é algo saudável no meu ponto de vista. E que os nossos pressupostos cristãos não nos impedem de fazer ciência, mas pelo contrário, nos direcionam para fazer boa ciência. Esse eu acho que é um ponto interessante, porque até então se tinha uma crítica forte do naturalismo filosófico, achando que um cientista, necessariamente ele deveria ir de um positivismo, abrir mão dos seus pressupostos, e qualquer pressuposto religioso de um pesquisador levaria a pesquisa dele a não ter um respaldo, vamos dizer dessa forma. E a gente vê hoje que não é bem assim. Né? Um ateu, ele tem pressupostos. Né? Então, por isso que eu falei da honestidade. E o cristão também, ele pode colocar os seus pressupostos, e isso não vai atrapalhar, né, a pesquisa dele, o trabalho dele. No meu ponto de vista, isso vai facilitar, porque um cristão, ele compreende que aquilo que ele está fazendo porque Deus o capacitou e que tem uma beleza ali. E quando ele faz aquilo, de uma certa forma, ele glorifica a Deus naquele ato dele. Interessante. Eu penso, Guto, que alguns profissionais, que mesmo que não são cristãos, eles têm valores éticos também. Sim. Agora, eu acho que a principal diferença entre os profissionais cristãos e não cristãos é que o cristão, ele entende completamente o propósito, né, que é glorificar a Deus. E o não cristão não tem isso. É o reconhecimento da atividade. Sim. Vamos deixar bem claro, então, aqui. Não é que a ciência feita pelo cristão é diferente em método, em prática, da ciência feita pelo não cristão. Não é isso. Isso. Não existe uma ciência cristã que produz resultados diferentes. O método é o mesmo, o objeto de estudo é o mesmo. Mas é a leitura e interpretação que ele faz, por isso você trouxe bem a ideia da linguagem, é a interpretação que ele faz do mundo criado, do cosmos investigado, enquanto empreendimento científico, fazendo a mesma rigorosa ciência que todo cientista deve fazer. Eu acho que isso tem que ficar bem posto. Claro, tá bem posto. Joia, deixa eu mudar de assunto aqui. Vamos trazer um pouquinho mais agora para nossas experiências práticas. Porque a gente tem falado desde o início que é possível, então, ter uma vocação para a carreira científica, que ela é genuína e ela é santa. Eu vou usar o termo santo aqui no contexto de dentro do mandato cultural. Mas existem barreiras. A gente identifica barreiras culturais na sociedade, nas nossas igrejas. Fred, você que é pastor, trabalha
né, aconselhando pessoas, pastoreando o coração de jovens. Você identifica barreiras para essa conexão entre uma carreira científica genuína em resposta a um chamado dentro do mandato cultural? Eu identifico. Eu acho que são muitas questões, não dá para colocar todas, mas algumas eu queria colocar aqui. Uma barreira que eu vejo assim dentro de grande parte das igrejas evangélicas do nosso país, quando um jovem chega para um pastor, para uma liderança, um líder de jovens, né, e fala que ele tem essa vocação, muitas vezes, e há relatos disso, muitas vezes o pastor ou aquele irmão acha que esse tipo de profissão não é tão legal assim, que o importante seria ganhar almas, né? E aí a gente vê uma influência de um pensamento que não é tão cristão, que separa o ser humano de uma antropologia entre corpo e alma, né? E dentro da igreja isso é muito evidente, é a teologia que nós recebemos de uma certa forma, de uma parte do contexto norte-americano. Então o jovem muitas vezes, em determinadas igrejas, né, ele não encontra espaço por causa desse pressuposto teológico. No meu outro ponto de vista, tem outras duas questões também que podem contribuir para isso, né? Primeiro, que a gente está num contexto de país que não se valoriza ciência. E essa cultura, ela vai estar dentro das igrejas também, mais ou menos. Então, os pais, como nós conversamos, os pais, na grande parte, querem que seus filhos sigam outra carreira. Nós não temos uma valorização da carreira do cientista, da hard science, entre outras coisas. E eu vejo também um outro fator, que grande parte das igrejas evangélicas, ou uma parcela significativa, foram influenciadas pela teologia da prosperidade, né? E a teologia da prosperidade, ela tem como visão de mundo que a nossa relação com Deus é uma relação baseada pelo dinheiro. Então muitos não veem esse tipo de profissão também como rentável. E deixam de perceber que há uma beleza nisso aí também. Deixam de perceber que essas profissões devem ser valorizadas, nós temos que investir nisso enquanto igreja, enquanto pastor, enquanto pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo, para chamar os nossos jovens para ocupar esses espaços que são dignos e são válidos e que glorificam a Deus, né? Então eu vejo dessa forma, e tem outras coisas aqui que não dá para colocar. Mas é interessante, a gente está pronto ou a gente precisa se equipar melhor? A gente, que eu digo igreja, para pastorear jovens nessa direção? Os nossos pastores estão, de modo geral, capacitados ou treinados para pastorear um jovem que aspira uma carreira científica? Eu acho que nós temos uma grande parcela que não. Nós temos uma defasagem muito grande na formação dos nossos pastores, que muitos não tiveram uma formação teológica, né? Então, assim, isso é um problema, porque eles vão encarar esses, de fato, ou uma parcela desses que não tiveram uma formação teológica, ou outros pastores vão encarar que esse trabalho científico é um trabalho que não deve ser valorizado, ou que muitas vezes a academia, a ciência tira a fé dos jovens. E a gente tem que mostrar o outro lado. Nós temos que reconstruir nesse sentido essa vocação, ou pelo menos de uma forma o ensino dentro das igrejas para valorizar essa vocação, porque as igrejas ainda, de uma certa forma, para não ser generalista, uma parcela das igrejas não valoriza esse tipo de coisa. Não valoriza por falta de conhecimento, falta de formação, por falta de compreensão que as ciências glorificam a Deus e o mandato cultural nos faz, de fato, ler a vida, ler a realidade, interpretar o cosmos. Então são N questões que eu vejo. Mas, resumindo, eu acho que grande parcela, né, das nossas lideranças não estão preparadas, né, ou não incentivam os seus membros jovens a considerar essa questão. Eu acho que algumas igrejas e algumas pessoas, alguns cristãos, eles consideram fé e ciência como algo contraditório. Exatamente, razão, né? Então, e fé, né? E aí eu acho que isso dificulta o incentivo para que os jovens possam percorrer a carreira científica. Obrigado por levantarem a bola, porque a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência vem justamente nesse ponto. Ela vem com uma missão de trabalhar justamente na interação
do campo da fé com o campo científico, tanto na academia quanto nas igrejas, ajudando a capacitar e pastorear. Eu só queria falar uma expressão que ficou muito... era muito clara na tradição cristã patrística e medieval, entre os teólogos e filósofos cristãos, com Agostinho e Santo Anselmo: eu creio para compreender. Né? Deus nos coloca no mundo para que nós possamos desenvolver uma fé nele, e a partir disso nós compreendemos a realidade, nós compreendemos a vida, sem cair no fideísmo e sem cair num estrito ou num extremo racionalismo. Nós temos que lembrar que há um equilíbrio aí, né, entre a fé e entre a razão. Sibeli, para a gente terminar nosso papo, você tem alguma experiência de dilema, de problema que você encontrou nessa interface, na tua carreira? Sim. Os profissionais de saúde, eles vivem dilemas, muitas vezes éticos, né? Tendo em vista as diferentes situações sociais e culturais. Então, por exemplo, eu trabalhei numa unidade de saúde, que era uma população muito vulnerável, e que nós tivemos notícia pelos outros profissionais de saúde do local de trabalho, né, que as pessoas comiam carne de rato. Então, assim, é um choque, né, dentro da realidade que a gente vive. Uma outra situação é perceber, por exemplo, quando a gente está investigando algum caso de gravidez na adolescência, perceber que muitos pais, mães e pais de adolescentes, eles gostam que a jovem se relacione com os poderosos das comunidades, porque isso é um fator de proteção para aquela jovem. Uma situação também que muitos profissionais têm conflito, as questões de definir, por exemplo, vaga de leito hospitalar. Você vai ter que definir entre um jovem ou um idoso, entre uma pessoa que tem mais chance de viver ou não. Então, isso é conflituoso para o profissional. Interessante. E aí a visão cristã de mundo deve entrar na equação para ajudar o profissional de saúde a tomar essas decisões, né? Com Sim. o coração tranquilo e glorificando a Deus e servindo ao reino. Isso. Interessante. Obrigado pelo papo muito bom. Eu queria terminar o programa agora com alguns conselhos que vocês enviassem para quem está assistindo. Fred, você como pastor, se você pudesse dar algum conselho para o jovem cristão que nos está assistindo, que considera eventualmente uma carreira científica, o que você poderia mandar de recado para ele? Eu falaria para ele que essa consideração dele é muito válida, né, para ele orar, né? Acho que é importante nós colocarmos diante de Deus aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente quer fazer, para ele buscar a orientação de Deus para a vida dele. Eu aconselharia também ele estudar muito, né, porque não são disciplinas assim tão simples, tão fáceis. Fazer mestrado, fazer doutorado. Dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Então, e eu acho que Deus vai abençoá-lo, o Espírito Santo vai conduzi-lo, né? Se é isso que ele está pensando, é o próprio Deus que está o levando a pensar dessa forma. E eu quero também falar o seguinte, né? Que essa profissão, essa carreira, vamos dizer dessa forma, ela é muito válida, porque você pode contribuir, né, de diversas formas, como já foi falado aqui. E lembre-se sempre que Deus está te colocando no mundo, nos colocou no mundo, para que nós possamos ser um agente de propagação da graça dele, né? Então, essa vocação, essa consideração que você está tendo, né? Vou fazer biologia, vou fazer química, vou fazer física, ou outras disciplinas, mas aqui especificamente as hard science, né? Coloca diante de Deus, peça para que Deus te capacite e peça para que Deus te use no mundo, para que de fato o reino dele possa ser anunciado, que as injustiças possam ser diminuídas e que a graça de Deus possa ser propagada por meio do seu trabalho. Obrigado, Fred, pelos seus conselhos. Sibeli, eu queria que você mandasse uma mensagem para os profissionais cientistas que trabalham com informação científica de ponta, aqueles que estão ali na fronteira do conhecimento científico. E são cristãos. Qual a mensagem que você tem para mandar? Bem, eu gostaria de falar que eles observassem bastante as questões éticas, o sigilo dos dados, integridade, né?
pedir ao Senhor graça para estar buscando ter o caráter de Cristo, serem competentes profissionalmente, terem compaixão, porque atrás dos números existem pessoas, terem uma comunicação sábia, usar palavras sábias de acordo com o público que eles estão falando, ter coragem e ousadia. Obrigado, Cibele. Agradeço você que nos assiste, que nos acompanhou nessa conversa. Esperamos que você tenha entendido que é lícito, é santo e é válido buscar uma carreira profissional na área científica. Isso está dentro do mandato cultural de Deus para o indivíduo e também para a humanidade. Entender como o mundo funciona, desenvolvê-lo e cultivá-lo é ordenança para todo cristão. Se você se identifica nessa área profissional, sonha com uma carreira científica e tem dúvidas, procure conselhos, procure conversas de cientistas cristãos mais experientes. Procure o pastor da sua igreja. Claro, procure ajuda no material e no apoio que a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência pode te oferecer. Você pode encontrar informações no website, nos canais da associação e, claro, participando dessas conversas aqui no Conexão Ciência e Fé. Obrigado pela participação, um grande abraço e até o próximo programa.